hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer todo o processo de instalação do Windows 11 no seu computador. E de quebra eu ainda vou te dar várias dicas de otimização e também vou te mostrar tudo que pode dar errado durante esse processo. Até porque aparentemente é um processo rápido e fácil, mas ainda assim sempre acontece alguns imprevistos. E como eu sei que tem muita gente comprando um notebook novo e a maioria deles vem com Linux, principalmente nas versões que são mais custo-benefício, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito mesmo. Principalmente porque a gente tentou fazer ele da forma mais completa e didática possível. E é justamente por isso que eu já vou pedir o seu like, vou pedir que você se inscreva no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Então agora, bora pro vídeo. O primeiro passo para a gente começar o processo de instalação do Windows é justamente criar a mídia de instalação. E para isso a gente vai precisar de duas coisas, que é um computador com acesso à internet. Então, por exemplo, se você acabou de comprar um computador novo, você vai precisar de um computador de outra pessoa para poder criar isso aqui, já que você vai ter que ir lá no site da Microsoft fazer o download, beleza? E a outra coisa que você vai precisar é um pendrive de no mínimo 8 GB. E é interessante que ele esteja vazio, até porque no processo de criação dessa mídia, possivelmente tudo que está nele vai ser apagado. Então, utilize um pendrive vazio, beleza? Então, como a gente já tem um computador com acesso à internet e também um pendrive de no mínimo 8 GB, agora é só a gente criar a nossa ferramenta. E agora o próximo passo é entrar aqui no site oficial da Microsoft para você poder baixar o Windows 11, né? A gente sempre recomenda que você baixe por aqui, porque sempre vai vir a versão mais atualizada. E aí você vai vir aqui na parte de baixo, onde está escrito criar mídia de instalação do Windows 11 e vai clicar em baixar agora, para ele poder baixar aqui a ferramenta de instalação. Você vai abrir ela, vai apertar sim, ele vai começar a preparar aqui a ferramenta, você vai clicar em aceitar. Nessa parte você pode dar avançar e aqui você vai escolher a unidade flash USB, que vai ser justamente o seu pendrive. Vai clicar em avançar, lembrando que é interessante que esse pendrive esteja vazio, viu? E aqui ele já está fazendo o download do seu Windows 11. E aí, se a sua internet for mais rápida, esse download vai ser mais rápido. Agora já concluiu o download e ele já está criando a mídia de instalação do Windows 11. Aqui também demora um pouquinho ali, cerca de uns 3 a 5 minutos, mas depois disso aqui a nossa mídia já vai estar pronta. Então agora já terminou todo o processo da criação da mídia de instalação do Windows 11 e a nossa unidade USB está pronta para a gente passar para o próximo passo. E agora que a gente já tem a mídia de instalação do Windows 11, o próximo passo é começar a preparar a máquina que a gente vai fazer a instalação do Windows. No caso a gente vai utilizar esse Acer Nitro V15, já que ele veio com Linux Guta. E como aqui a gente não gosta muito de utilizar o Linux, a gente vai fazer esse processo de instalação. Então agora você vai conectar o pendrive que você acabou de criar a mídia de instalação do Windows 11 e agora a gente vai ter que entrar na BIOS desse computador para poder fazer as configurações iniciais. E para entrar na BIOS, a primeira coisa que você tem que fazer é apertar o botão Power e depois já apertar F2 e Del até que a BIOS abra. Então agora a gente está dentro da BIOS e lembrando que cada marca de cada notebook ou de cada computador vai ter um layout diferente. Então se você tem um computador de outra marca, pode ser que o layout seja completamente diferente desse. Mas o que importa para a gente é conseguir entrar aqui no menu de boot para a gente colocar o nosso pendrive como o primeiro, né? Então a gente tem que colocar ele como prioridade. Para isso basta a gente clicar aqui e vai ter um menu aqui na parte esquerda mostrando qual tecla faz ele ir para cima ou para baixo. No caso aqui é F6 faz subir e F5 faz descer. Então a gente vai colocar aqui F6 e agora o nosso pendrive é prioridade, né? Você está vendo que no SSD tem um Windows e aqui a gente tem um pendrive com a nossa mídia bootável do Windows. Tá aparecendo o Windows aqui porque a gente estava gravando, só que essa câmera desfocou e aí a gente perdeu todo o processo de gravação ensinando vocês. Então a gente está refazendo aqui. No caso, se você comprou um notebook com Linux, vai estar aparecendo Linux e outras coisinhas aqui. O que importa é você pegar o seu pendrive e colocar como primeiro. E depois é interessante que você venha aqui em principal, que é o main, e aí você vai desabilitar o VMD. Isso aqui não é necessário para todos os notebooks e todos os computadores, mas normalmente os computadores da Acer e da Asus, eles não reconhecem um SSD. Então quando você chegar num passo lá na frente, não vai aparecer o SSD e você vai ter que voltar aqui atrás. Então é interessante que você já faça isso agora. Se o VMD não aparecer aqui, como está acontecendo, você vai precisar apertar a tecla Ctrl S e aí tudo que estava oculto agora vai aparecer. E já dá para ver que o VMD aqui está desativado, né? A gente acabou de ativar e aí no caso o seu vai aparecer dessa forma. Ativado, você vai clicar e ele vai desativar. Então depois de ter colocado o pendrive como prioritário e também ter desativado o VMD, basta apertar F10 e agora vai começar a instalação do nosso Windows 11. Então aqui nessa parte a gente vai clicar em avançar, aqui vai selecionar ABNT2, vai clicar em avançar também, vai clicar em concordo para instalar o Windows 11, né? Clicar em avançar e aqui a gente vai falar que não tem uma chave do produto. Aqui a gente vai selecionar qual opção do Windows que a gente quer, no caso pode ser o Windows Home mesmo ou o Windows 11 Pro, aí vai depender da chave que você vai comprar para ele depois, beleza?
Mas por enquanto, bora colocar o Home. Aqui a gente vai aceitar e agora a gente vai selecionar onde que esse Windows vai ser instalado, né? Aqui você consegue perceber que tem o disco 0, que no caso é o SSD NVMe, e o disco 1, que é o nosso pendrive. Então a gente vai instalar no SSD NVMe. Mas antes disso a gente vai excluir todas as partições do disco 0, que é o nosso SSD, e aí quando você exclui, ele aparece como não alocado. A gente vai excluir esse aqui, até que ele fique só um não alocado. Aí você vai selecionar o SSD e vai clicar em avançar. E a partir de agora, ele já vai começar a fazer a instalação do Windows 11 dentro do seu SSD. Inclusive é normal que durante a instalação o seu computador possa reiniciar. E é só você não mexer nele, beleza? Até que tudo termine. Pronto, agora o computador já reiniciou, basta a gente selecionar a região como Brasil, pode colocar o teclado como ABNT2, pode pular aqui o layout do teclado. E agora vem uma parte muito importante caso você não queira colocar uma conta para poder entrar no Windows 11, né? Porque atualmente você precisa colocar uma conta para poder ter acesso e, consequentemente, você tem que conectar na internet. Só que agora eu vou te ensinar uma coisa bem bacana. Você vai apertar Shift F10 bem nessa parte aqui. E aí você vai digitar OOBE /invertida bypass NRO e vai dar Enter. Automaticamente ele vai reiniciar e aí quando voltar para essa parte vai aparecer uma opção assim, eu não tenho internet. Reiniciou, agora a gente vai fazer o mesmo processo, né? Selecionar a região Brasil, vai colocar a BNT2 de novo, vai pular aqui o layout do teclado e agora apareceu a opção aqui embaixo, eu não tenho internet. A gente vai clicar, coloca o nome do seu computador, esse aqui vai chamar TechBR, clique em avançar, não precisa colocar uma senha se você não quiser, pode colocar não, 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 não. Não. Agora está terminando de fazer as configurações e pronto, agora o nosso Windows 11 já está instalado e a gente já pode começar o próximo passo, que é justamente atualizar todos os drivers. E agora você precisa prestar bastante atenção nessa parte, porque mesmo que a gente já tenha instalado o Windows, ele vem sem a maioria dos drivers. Isso quer dizer que o seu touchpad não vai funcionar, a sua conexão com a rede não vai funcionar e a gente vai precisar fazer todas as atualizações para que isso volte a funcionar. Então esse aqui é um ponto bem delicado. Pode acontecer que o notebook que você está utilizando funcione algumas coisas, como touchpad, Wi-Fi, mas normalmente a maioria dos drivers não estão atualizados, na verdade nem estão instalados, né? E para isso a gente vai precisar de uma conexão cabeada. Então, se você tem um cabo de rede aí na sua casa, você pode pegar ele e plugar aqui diretamente no seu computador. Só que lembrando que nem todo notebook tem uma conexão direta de rede, né? E aí, caso o seu não tenha, você vai ter que pegar um dongle USB-C como esse aqui, que aí tem a conexão de rede. Aí você vai conectar o cabo no dongle e aí você pode conectar o dongle na porta USB tipo C do seu computador e vai funcionar da mesma forma, beleza? E aí, caso você não tenha isso, é interessante que você tenha aqueles adaptadores USB-C wireless, né? Então você vai colocar o adaptador aqui e ele vai conseguir conectar no Wi-Fi. Aí sim você vai ter acesso à rede sem fio e aí vai conseguir passar para a próxima parte, que é justamente a parte de atualização. E agora que a gente já tem conexão com a internet, a gente vai vir aqui na barrinha de pesquisar e vai digitar configurações. Você vai clicar aqui e aí depois você vai rolar até aqui a parte de baixo e vai clicar em Windows Update. E é justamente nessa página que vai acontecer todas as atualizações importantes. Então aqui você vai atualizar os drivers de rede, os drivers de vídeo, os drivers de som e dá para ver, né, que tem muita coisa aqui para ser atualizada. E aí eu recomendo que você coloque para instalar tudo aqui. Às vezes ele já começa a baixar automaticamente, mas se não colocar, você vai clicando aqui para instalar até que tudo termine. E é super normal demorar um pouco, viu? Principalmente porque tem drivers aqui que são bem mais pesados, como o próprio driver de vídeo. Então eu vou deixar baixar e instalar todos os drivers e agora a gente volta. E aí durante o processo de atualização, pode ser que ele peça para atualizar a BIOS. É importante que você deixe o computador conectado na tomada, porque durante essa atualização ele não pode descarregar. E aí se durante o processo de atualização acontecer isso aqui, que é basicamente um erro, né? Fala que o computador precisa fazer um reparo, você vai fazer o seguinte, você vai desligar e aí quando for ligar novamente, você vai entrar de novo lá na parte da BIOS. Então a gente vai ligar aqui, apertar F2 Del e a gente vai conferir se o VMD ainda está desativado. Vamos apertar Ctrl S para aparecer e dá para ver que agora ele está ativo. A gente vai ter que desativar, já que durante a atualização da BIOS ele voltou ali para ficar ativo e consequentemente o computador não está conseguindo acessar o SSD. Então depois de fazer isso é só apertar F10 que agora o nosso notebook vai iniciar corretamente. E pronto, agora o notebook já ligou, já fizemos basicamente quase todas as atualizações, né? Bora voltar aqui no Windows Update
E só está faltando aqui uma atualização básica do Microsoft Defender, né? Então, isso aqui não é essencial para o uso. Inclusive, o Touchpad já voltou a funcionar, o driver de rede também. Se liga só. A gente já pode usar aqui, né, o Touchpad, a gente já tem conexão via Wi-Fi, então a gente não precisa mais da conexão cabeada e basicamente tudo já está 100% operacional. Ficou faltando só a gente baixar o aplicativo da própria placa de vídeo, já que aqui a gente está falando de um notebook gamer, no caso um Nitro V15 com a RTX 3050. Então é interessante que a gente baixe o aplicativo chamado NVIDIA App. Inclusive, bora fazer isso agora. E para instalar também é bem fácil. Você vai aqui no Google, vai escrever NVIDIA App, vai clicar aqui nesse primeiro link e aí você vai clicar em baixar agora. Vai baixar bem rápido, aqui a internet é rápida, né? Então é bem rapidinho, tem apenas 168 megas. E aí dentro desse aplicativo ele vai fazer as atualizações do driver da placa de vídeo. Então você sempre vai ter o driver mais atualizado. Então é por isso que a gente recomenda, se você tiver um notebook com placa de vídeo da NVIDIA, que você sempre tenha esse aplicativo atualizado. Então você vai concordar em instalar e aqui na página inicial do NVIDIA App você pode escolher se você quer um driver preferencial para Game Ready, né, se você joga mais, ou um driver do NVIDIA Studio, para aquelas pessoas que trabalham mais com o computador. No caso aqui eu vou deixar para game mesmo, vai clicar em avançar, e aqui no canto esquerdo vai estar escrito drivers. Se você clicar aqui, você pode fazer o download da última versão ali do seu driver da placa de vídeo. E ele já vai fazer o download e também vai fazer a instalação para você. Então aqui já baixou, ele já está preparando o pacote para fazer o processo de instalação. E é importante você saber que durante o processo de instalação desse driver em específico, que é o driver de vídeo, pode acontecer da tela apagar e voltar várias vezes. Isso aí não é um problema, viu? É só deixar o notebook conectado que ele vai fazer todo esse processo e depois vai ficar 100% operacional. Agora que já baixou, só clicar aqui em instalar, aceitar, pode colocar a instalação expressa mesmo e agora é só esperar. Agora já terminou de instalar o driver de vídeo e dá para ver que ele está com a última versão e a partir de agora, se você quiser, você já pode jogar, já pode instalar seus programas aí de edição, de engenharia, de arquitetura, de programação, que ele vai conseguir extrair o máximo da sua placa de vídeo. E aqui tem uma informação bem importante, porque o NVIDIA App ele funciona basicamente para notebooks e computadores que tem placa de vídeo dedicada da NVIDIA. Então, no caso como esse aqui tem um RTX 3050, a gente utiliza ele para fazer todo o gerenciamento. Mas se você comprar um notebook ou um computador que tenha placas de vídeo da AMD ou até mesmo as Intel Arc, aí você vai precisar de outras formas de atualizar. No caso, a AMD tem o próprio software e a Intel eu não sei especificamente se tem um software da Intel Arc. Mas aí, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. E caso o seu notebook não tenha uma placa de vídeo dedicada, aí você nem precisa baixar nenhum desses aplicativos. E ainda falando em aplicativos, atualmente cada marca ela oferece um aplicativo de gerenciamento. Então, no caso da linha Acer Nitro, você tem um aplicativo chamado Nitro Sense, que você vai conseguir fazer todo o gerenciamento, consegue mudar de modo, colocar modo desempenho, modo silencioso, também pode fazer algumas atualizações, e aí vai depender muito da marca e modelo do seu computador. Então, por exemplo, se você comprar um computador da Samsung, você vai ter um aplicativo chamado Device Care, se eu não me engano. Se você tiver um notebook da Lenovo, vai ser o Lenovo Vantage. Então, cada marca vai ter seu aplicativo proprietário, e aí você vai ter que ver qual que é o modelo do seu notebook para poder baixar, beleza? Mas é bem fácil e bem intuitivo. E depois de todo esse processo, você vai ter basicamente a sua máquina rodando Windows 11 e com tudo atualizado. Então todos os seus drivers vão estar atualizados e você não vai ter aqueles problemas iniciais, né? De quando você compra uma máquina, tenta utilizar ali depois de instalar o Windows e fica piscando a tela, fica travando, já que aqui a gente atualizou basicamente tudo que dava. E para completar, só ficou faltando uma coisa, que é justamente a ativação do Windows. E aqui você tem basicamente 3 opções que são muito fáceis. Você pode comprar uma licença original do Windows lá no site da Microsoft, e aí custa bem caro, né? Já que o Windows 11 ele tem várias versões e dependendo da versão pode custar até mais de R$1.000. Você também pode acabar utilizando ativadores, já que tem várias pessoas, vários tutoriais que ensinam a usar. A gente não recomenda porque normalmente quando você utiliza um ativador desse, você precisa desativar toda a segurança da sua máquina. Então, consequentemente, você acaba deixando ela vulnerável. E por fim, você tem a opção de comprar uma chave de ativação chamada OEM, né? Que são aquelas chaves de ativação que você coloca especificamente na sua máquina e depois você não consegue utilizar em outras máquinas. E aí acaba sendo um pouquinho mais barato.
Inclusive você encontra em diversos sites na faixa aí de 100 a 150 reais e acaba sendo bem mais acessível. E outra dúvida que eu sei que muitas pessoas têm é se o Windows já vem com pacote Office. E não, ele não vem com pacote Office que tem Word, PowerPoint, Excel. Isso aí você tem que comprar à parte ou fazer da forma que eu falei, né? Olhar algum tutorial de alguma versão craqueada, mas aí entra na mesma coisa da ativação. Você tem que deixar a sua máquina vulnerável e, consequentemente, você pode estar colocando a sua máquina em risco. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso tutorial ensinando o passo a passo para instalar o Windows no seu computador. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!